passando. Vamos orar, então, só para a gente dar início e agradecer por esse instante. Tá? Pai, obrigado por essa reunião, obrigado pela vida dos teus filhos, abençoa aqueles que se reúnem na tua casa, seja de forma remota, seja de forma presencial, mas a tua igreja não é uma igreja física, a tua igreja é uma igreja espiritual. Portanto, nós agradecemos pelo chamado e pela tua graça misericordiosa. Amém. Ontem eu estava assistindo um programa na National Geographic, que é um adendo do Disney Plus, né? Você assina aquele negócio do Disney Plus lá, e aí você tem a National Geographic que está no pacote. E aí tem um programa da National que é Destinos Inesperados. E eu conheci uma nova linha, uma nova ramificação do cristianismo que eu não sabia que existia. O cara estava em Beirute, eles fazem um turismo que não é um turismo convencional. Eles não fazem aquele turismo que você... aquele turismo que você faz geralmente quando você vai para praia, vai para piscina. Até mostraram praia em Beirute, mas o turismo era um turismo não convencional. Sempre, os programas é sempre assim. E aí eles mostraram uma linha do cristianismo que existe lá, eu nem sabia que existia. É um cristianismo... Tudo ali no Líbano é complicado, né? Porque quem está lá, para você ter ideia, é o pessoal do Hezbollah, então é tudo muito extremo. E aí eles mostraram uma manifestação que estava tendo deles, de um líder que sumiu em 1978. E como aquele povo se reunia, acreditando que aquele camarada foi o melhor ser humano que já existiu no planeta Terra. É aí uma frase minha, não foi isso que eles disseram, mas toda uma manifestação, todo mundo com camiseta do cara, eu apoio. O cara sumiu, tá, gente? 1978, o cara tá morto, possivelmente. Eu apoio, ele foi o cara, e essa coisa toda, e todo um culto à personalidade. Aquela coisa que a gente está vendo no mundo inteiro hoje, dos cultos às personalidades. E eu aconselho vocês a lerem o Yuval Harari, né, 21 lições para o século XXI. Aliás, eu aconselho vocês a lerem todos os livros do Yuval Harari. Eu confesso a vocês que eu vou reler o Harari, porque ele tem é um historiador muito bom, e ele trata um pouco dessa questão messiânica, né? A gente passou no Brasil por 2 líderes messiânicos, 3, pelo menos eu digo que no Brasil a gente teve 3 líderes messiânicos. A gente teve Getúlio Vargas, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Foram os 3 líderes, aliás 4, eu vou colocar mais um aí, que Collor também entrou na história. Então você teve Collor, na ordem que apareceram as figuras. Getúlio Vargas, Collor, Jair Messias Bolsonaro. Você pode falar do Henrique Cristo? Não, Henrique Cristo não serve. Então, Pedro Neves também. Mas ele não chegou a liderar, né? Ele não chegou a assumir. Ele gerou uma grande esperança messiânica também. Ele gerou uma esperança messiânica, tanto que houve uma comoção nacional quando da morte dele, inclusive uma teoria da conspiração, de que mataram Tancredo Neves antes de assumir. Não, gente, ele era velho, e velho morre. É isso que acontece. Ninguém matou Tancredo Neves. Até porque, vamos combinar que Tancredo Neves era PMDB, né? Não dava para esperar não dá para esperar um Messias vindo do PMDB. Aliás, dá para esperar Messias vindo de lugar nenhum. Mas eu estou contando isso para vocês porque o Harari fala no livro dele, né, que toda vez que você tiver um líder político que é a última esperança do país e que tiver associado a Deus, ou seja, ele for uma pessoa que tem altíssimos valores cristãos, que Deus possivelmente está... Esquece esse cara. E aí eu posso aplicar, de verdade, eu falo com toda a franqueza para vocês, eu posso jogar todos aí no meu pacote, tá? Getúlio Vargas, não estou dizendo que eles não fizeram coisas boas, tá? Getúlio Vargas, Fernando Collor, Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro. São os 4 que entraram nesse pacote. Então, eu estou falando isso tudo para vocês lerem o Harari e para assistirem esse programa, em especial esse episódio que fala ali do Líbano. E como é um país, um país bonito, a cidade é bonita, né? E a capital é bonita, e o país é tão dividido, e os cristãos lá, eles se matam. É uma coisa louca, os cristãos, eles vão para a guerra. Então, esse cristianismo que a gente tem pacífico e tal, é uma coisa mais ocidental. O cristianismo oriental não é tão pacífico assim, não. Tá? Então, fica aqui. Tá ruim? A internet do Ailton tá ruim. Vocês estão me ouvindo? Ou a minha internet está ruim mesmo? Não, para mim tá picotando. Eu quero saber se é a minha ou se é a sua. Tá todo mundo me ouvindo bem ou só o Darley que picotou? Para mim tá o normal.
Então a tua internet. Então a minha que tá ruim. A minha que tá uma porcaria aqui. Então ontem era minha. Ontem de manhã, pelo amor de Deus, a minha internet estava quase indo lá na Vivo bater neles. Então, é isso. Eu deixo a dica para vocês assistirem, para a gente poder entender que tanto a política quanto a religião, ela tem esse mal de levantar homens que são capazes de resolver todos os problemas. Desculpa, qual é o comentário? Não, é uma série. O nome da série é Destinos Inesperados. E é uma série que não tem esse viés político nem religioso, mas em especial nesse episódio que fala sobre o Líbano, ele vai falar sobre alguns minutos sobre essa seita cristã que tem lá dentro, tá? Do Líbano. Destinos Inesperados. É na Netflix? Não, na National Geographic. Na verdade, ela tá na... A National Geographic não tem canal aqui no Brasil, né? Ela tá com um pacote com a Disney Plus. Você tem, quando você abre o painel da Disney Plus, você tem lá um painel só da National, e aí você tem esse episódio. Aí esse episódio, ele mostra, inclusive, o último cristão eremita. Eu achei que nem existisse cristão eremita, tá? Mas tá lá o cristão eremita, e de verdade, o cara vive numa caverna sozinho, porque... E olha só, novamente, você vai ter na Bíblia respaldo para isso tudo, inclusive para você viver numa caverna sozinho. Então ele mais ou menos tem um mosteiro, e ele foi para esse mosteiro, e desse mosteiro ele saiu e foi para ser eremita. E ele possivelmente seja o último cristão eremita que a gente tem. Inclusive o pessoal do mosteiro diz que é possível que nem haja mais depois que ele morrer. Ele é tão eremita que às vezes ele recebe as pessoas e às vezes não. Tá? Dito isso, eu quero ler com vocês o capítulo 8 de 1 Coríntios, que diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado, primeiro Paulo faz uma introdução aqui ao conhecimento, e por tabela ele também fala um pouco da sabedoria. O Paulo está falando aqui especificamente para os conhecedores da lei, né, para aqueles que conhecem a lei. Por que ele está dizendo isso? Porque é muito comum, naquela época principalmente, escrevendo aos Coríntios, a gente já falou isso, Coríntios era uma igreja muito, muito grande, muito rica, e as pessoas eram muito doutas na igreja de Coríntios. E é bem difícil você ensinar um grupo de pessoas muito doutas. Por quê? Porque o conhecimento, ele infla um pouco o ego das pessoas. É comum quem já sabe bastante, né, quem tem um cabedal de conhecimento razoável, dar-se pouco a ouvir. Ele se dá mais a falar. Tá? Eu confesso a vocês que, eu vou dizer para vocês, todos nós aqui, a gente também tem pouca paciência para ouvir quando a pessoa está falando groselha. Eu tenho pouca paciência para ouvir quando o camarada começa a falar groselha. E quando eu falo que o camarada está falando groselha, não significa que ele esteja falando coisas simples, não é isso. É porque está falando besteira mesmo. Tá? Então, algumas pessoas, quando vão na internet, quando falar que, por exemplo, o demônio gosta de água, eu já paro de ouvir na mesma hora. Tá? Eu não tenho condições de ouvir uma coisa como essa. Quando você vê aquele rapaz do cabelinho comprido, né, que também falou que o demônio gosta de água, que gastou R$150 mil agora num tratamento dentário, cujo nome eu estou tentando me lembrar e não estou conseguindo, que é o nosso deputado federal, vocês conhecem, Marcos Feliciano. Quando o Marcos Feliciano vai na internet falar que a África é amaldiçoada por Deus e por isso que a África é escravizada e por isso que tem gente preta, eu saio na mesma hora, tá? Eu saio na mesma hora, porque isso realmente é uma grande besteira. E aí você tem esse grupo de pessoas que pensa saber, mas na verdade não sabe, ele só pensa saber. O Paulo, ele não está falando para esse grupo de pessoas aqui no início de 1 Coríntios, ele está falando para aquele grupo de pessoas que objetivamente sabe, mas que usa do seu saber para beneficiar a si mesmo. Então ele faz um alerta para que aquele que sabe, para aquele que estuda, para aquele que busca, para aquele que compreende, perceba também, isso é muito importante, porque quem estuda, quem busca, sempre percebe mais, né? Quanto mais você estuda, eu falei isso com o Darley ontem, passei até um áudio para ele, estava conversando, eu falei isso ontem. Quanto mais você estuda alguns assuntos específicos, mais você se dá conta do tamanho da tua ignorância. É isso, o conhecimento, vamos falar do conhecimento cristão, do cristianismo. Ele é um conhecimento grande, as doutrinas são muito extensas, né, dão espaço para várias ramificações,
E quanto mais você estuda essas doutrinas, mais você percebe o quanto você desconhece da Bíblia. E de verdade, não é só pelo texto sagrado. Você pode ser capaz, tem gente que tem essa capacidade de decorar o texto sagrado inteiro, consegue decorar a Bíblia toda. Mas uma coisa é decorar a Bíblia, outra coisa é ter o conhecimento que ali dentro está contido. E quanto mais você estuda qualquer área da ciência, quanto mais você estuda, você percebe o tamanho do quanto você não sabe. E é por isso que a gente tem que ter... Deixa eu fechar aqui, o Vanderlei está abrindo o microfone aí. Não, a Babi está tentando entrar, não está conseguindo. Acho que não está autorizando aí. Ela conseguiu agora. A Viviane está autorizando lá. Ah, então ela conseguiu agora. Conseguiu agora, Cat? Conseguiu agora. Tá ok, tudo certo. Então, desculpa aí. Não, tudo bem. Então, quanto mais você estuda, mais você percebe que não sabe. É esse sentimento que o Paulo está tentando passar em 1 Coríntios, capítulo de número 8. O que ele está tentando dizer é o seguinte: se você lê muito, estuda bastante, conhece a lei, porque naquela época, sempre foi isso. O maior poder que um ser humano pode ter é o conhecimento, porque quem detém o conhecimento, ele consegue trazer a verdade mais para perto de si, tá? Então, o Paulo está dizendo isso. Quanto mais você lê, maior deve ser a sua percepção de desconhecimento, do quanto você ignora. Se a tua percepção não é essa, ou seja, se você está lendo, você é um doutor da lei, um grande conhecedor da lei, que era o caso que acontecia em Coríntios, que tinham muitas pessoas ali cheias de conhecimento, e o sentimento é de que você tem todo o conhecimento, então o teu conhecimento está equivocado. Porque o conhecimento ele tem que te abrir a janela para aquilo que você principalmente não sabe. Muito maior é a tua ignorância do que o teu saber. A Cora Coralina, nossa escritora, ela diz o seguinte, né? Que eu daria tudo que eu sei pela metade do que eu não sei. Então, você percebe o valor daquilo que eu ignoro? Na verdade, ela usa ignoro, né? Mas seria mais ou menos isso que ela diz. Seria exatamente isso, mas em outras palavras. Eu daria todo o meu conhecimento pela metade do conhecimento que eu não tenho. E é isso que Paulo está chamando a atenção, porque o que causa confusão, o que causava confusão em 1 Coríntios, no que diz respeito à liberdade e respeito à prática da religião, era exatamente essa concepção que eles tinham de que já sabiam demais e por isso não precisavam ser ensinados. Então, a igreja começa a ter grandes aflições, porque quem está à frente da igreja, que é o pastor, ele tinha dificuldade de ensinar as pessoas, e a igreja em Coríntios era um caos. A gente já viu isso, mas se o culto era complicado, se a manifestação de Deus era complicada, aliás, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, né? Se a manifestação de Deus era complicada, se o culto era complicado, porque as pessoas faziam o que queriam dentro do culto, na vida prática delas é a mesma coisa. Então, Paulo já começa o capítulo de número 8, fazendo uma advertência para aquele que se diz saber, ou que se percebe saber, né? Que se percebe conhecendo ou sabendo, que tenha noção de que o seu conhecimento ainda é pequeno. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. E aí ele conclui com essa frase, esse introito que ele faz aqui. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Aqui o Paulo traz um conceito que é diferente do que a gente tem hoje, né? Eles acreditavam naquela época que existiam muitos deuses. E o Paulo é precursor, tá? O que o Paulo está falando aqui é precursor. Objetivamente, traduzindo para a linguagem de hoje e para os dias atuais, o que Paulo está falando é o seguinte: sabemos que o doce oferecido a São Cosme e Damião não significa nada, porque São Cosme e Damião nem existe. Só existe um Deus. Tá? É isso que ele está dizendo. Não significa nada. Eu ofereceu o doce ao São Cosme e Damião, ofereceu o prato de macumba a não sei quem. Não significa absolutamente nada, porque dentro da concepção cristã só existe um Deus realmente, e o resto não é absolutamente nada porque não existe. Claro que ele não está fazendo uma anulação aqui para a pessoa do diabo, ou do inimigo, do Satanás, vamos colocar um nome nesse rapaz. E aí eu abro um espaço aqui para dizer para vocês o seguinte: diferente do que é pregado hoje, e essa demonização da religião alheia foi feita pela igreja. Aliás, essa demonização da religião alheia é feita desde os judeus da antiguidade, que eles diziam que os outros deuses eles serviam ao mal. Eles não eram bons, eles eram mal. Ponto. Aí o cristão, que foi catequizado pela Igreja Católica do século V até hoje, a partir do século V a igreja começa a catequizar.
quando a gente vai falar um pouco da história do Brasil, que você chega com o cristianismo vindo para o Brasil, e os negros que vêm para o Brasil, eles trazem a sua própria religião, o que é feito com a religião dos negros quando eles chegam no Brasil? O que o catolicismo vai dizer daquela religião dos negros ali? É uma pergunta, diabólica, gente. Né? Hã? É uma coisa diabólica do mal, né? Exatamente. A religião cristã, o catolicismo especificamente, ele vai dizer que a religião do afro é o Satanás, é o demônio, tá? É o adversário. Então, é uma manifestação do diabo para enganar as pessoas. Mais à frente, ela vai dizer que é o próprio diabo. Aquela religião é o Satanás. Então, toda manifestação diferente do cristianismo é o diabo. E o Paulo não traz essa visão. Aliás, a Bíblia não traz essa visão. O Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, ele diz o seguinte: mesmo que sejam chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como falam muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então ele está dizendo que qualquer outros deuses, eles não são o Satanás, eles não são nada. E o que é bem diferente, parece a mesma coisa, mas é bem diferente. Uma coisa é eu dizer que o cara que está dentro do espiritismo, ele está servindo a Satanás, porque o espiritismo é a macumba branca, tá? De gente branca. Então você tem a Umbanda lá, que é para o negro, e tem o espiritismo kardecista, que é a macumba do branco, tá? Que vai falar com o morto, vai falar. Então, se o morto apareceu, só pode ser o Satanás na forma do morto. Se vir um espírito, um vulto, só pode ser o Satanás, não pode ser outra coisa. E o Paulo não diz isso. Paulo chega a ser mais... ele não é mais assintoso, mas ele é mais firme, dizendo o seguinte: não é nada. Essa manifestação demoníaca, essa manifestação de deuses não é absolutamente nada. E não é nenhuma manifestação demoníaca. Porque, para Paulo, o demônio é o demônio, o anjo é o anjo, e Deus é Deus, e o resto é nada. E a Igreja Católica fez questão de trazer isso. A Igreja Pentecostal, principalmente, na verdade, as igrejas tradicionais, elas não pensam dessa forma. Só a teologia pentecostal e neopentecostal é que acabam pensando sobre isso. Por herança, no Brasil, as igrejas tradicionais, quando eu falo delas, eu falo da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, elas até vão pegar um pouco dessa herança por conta da Igreja Católica, mas as demais, sobretudo as europeias e as americanas, isso nem passa, porque não é a religião do afrodescendente, dentro do ponto de vista cristão, não é absolutamente nada, não é ninguém. E, portanto, também não é o Satanás. É só o corolário de crenças humanas ali representado, tá? O pentecostalismo principalmente o pentecostalismo fizeram um sincretismo muito forte com a religião católica. Religião católica, não, com o espiritismo, com o candomblé, Sim, em boa parte eles acabaram assumindo. Até para se sobrepor, né? Fizeram um sincretismo muito forte, principalmente na pessoa do Macedo, né? Ele trouxe isso muito para dentro. Isso dentro das igrejas pentecostais, mas a Igreja Católica já fazia isso no Brasil desde 1490 e alguma coisa, tá? Desde antes de trazer todo mundo para cá. A Igreja Católica já trabalhou isso. E o que acontece, gente? Existe dentro da religião do negro, tá? Da religião afro, gente que quer fazer o mal, assim como existe dentro da igreja. Então isso aí não vai... mas tem gente lá que faz macumba para o outro sofrer ou alguma coisa nesse sentido. Mas existe também dentro da igreja gente que faz macumba para que os outros sofram, só que é uma macumba branca, orando para a pessoa morrer, essa comida toda. E aí o Paulo, essa coisa toda, o Paulo vai dizer o seguinte: com relação a tudo que é ofertado aos ídolos, vocês têm liberdade de fazer o que vocês quiserem, ponto. Agora, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, Paulo, ele não está sendo isento. Ele está sempre colocando, vamos adiantar um pouquinho para vocês poderem entender, mas o que o Paulo está sempre fazendo é colocando na cabeça das pessoas que você não está pecando em comer comida oferecida aos ídolos, porque esses ídolos não são nada. Ele vai fazer um alerta à consciência depois, tá? Mas o que ele está dizendo
Com isso, eu não estou falando para você assim, ó, pega a mochila e vai correr atrás de Cosme e Damião. Se você, eu tenho certeza que quem gosta de comer doce que são Cosme e Damião não é por causa dessa aula que vai passar a fazer, já deve fazer há muito tempo. Mas é porque o Paulo ele vai dizer isso, tudo. O Paulo vai fazer uma exaltação a Deus e vai dizer o seguinte: só existe um Deus. Por mais que se oferte alguma coisa a ídolos, aquilo não tem valor. Porque ou eu acredito que Deus é todo-poderoso, está acima de todas as coisas, ou eu acredito que existem vários deuses. E aí eu abro um espaço aqui para dizer para vocês que dentro do imaginário, do imagético do cristão, o cristão assume que existe um Deus, mas ele crê, assim como nos antigos, ele crê que existem vários deuses. Porque a partir do momento que ele acredita que o diabo pode agir na vida dele, pode fazer alguma coisa na vida dele, ele está acreditando que existem vários deuses. Você entende isso? Então, a partir do momento que alguém diz assim, não, esse é o diabo que está agindo na minha vida, é o diabo que está agindo na vida dele, é o diabo que está fazendo, ele está acreditando que existem vários deuses. Existe um Deus todo-poderoso, existem vários outros deuses menores. Eu falava com o Vanderlei, eu acho, esses dias a gente estava conversando sobre isso, e eu falei, cara, eu tenho uma imensa fé no que diz respeito, sobretudo, ao mundo espiritual. Porque quando alguém vai falar para mim, alguém está caindo endemoniado, e eu chego lá, a despeito dos filmes de Invocação do Mal, essa coisa toda que é uma grande bobagem, é uma fantasia, ele morre de medo. Mas eu falo para você, isso é uma fantasia espiritual, é uma fantasia. E tem gente que vê aquele filme e não vai nem dormir, porque o Satanás vai aparecer na forma de freira na frente dele. Mas eu sempre digo, quando eu estou vendo o cabelo, vocês são um ator maquiado, tá? Claro que hoje eu sou um homem adulto, quando eu tinha a idade do Petros, não era só um ator maquiado. Mas, quando eu olho para aquilo e vejo que o Satanás, e prego isso, olha, o Satanás está agindo na tua vida, eu estou acreditando que existem vários deuses. E o Paulo faz uma defesa apologética de que não existem vários deuses. Só há um Deus sobre todos os homens, só há um Senhor sobre toda a terra, e só ele pode fazer alguma coisa para o homem. E o mal, então, Adão, porque Deus não faz o mal é a consequência daquilo que o homem faz. Então, voltando ao ponto, é a consequência da sua escolha, tá? Então, se você pega um martelo e joga um martelo com toda a força no seu dedo, e aí esmaga a cabeça do dedo, você não pode dizer que foi Deus que fez aquilo, foi você que fez aquilo com o seu dedo. Foi você que esmagou. Se você não estuda, não pode dizer que o diabo fechou as portas. Se você não trabalha, se você está vendo que o problema está acontecendo e você não tenta resolver, você não pode dizer que foi o diabo que fez alguma coisa, não, foi você que fez, porque Deus está para abençoar. E o diabo, ele está esperando o momento dele para ser julgado. Mas isso não quer dizer que o diabo seja santo. Muito pelo contrário, dentro do ponto doutrinário, o máximo que ele pode fazer às pessoas é criar situações onde as pessoas se embaraçem, e ainda assim a decisão vai ser sempre da pessoa. Então, Paulo ele faz essa defesa apologética. Eu, voltando ao ponto que eu conversei com o Vanderlei, que quando a gente chega na frente do endemoniado e diz assim, cara, vamos lá, você vai sair daí em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu não vou ceiar, então vai dormir, porque isso não é demônio, isso é palhaçada. Porque ou eu acredito na Bíblia, ou eu não acredito. Se o diabo ele tem condições de refutar o demônio, né? O demônio tem condições de refutar a palavra, então não é demônio, ou então a palavra é mentirosa. Claro que aí você pode me dizer, Dailton, e como fica a questão de quando os discípulos não conseguiram expulsar, porque o diabo disse que não ia sair, quem é você? E aí Jesus também tem outra oportunidade que ele diz, existem demônios que não saem por jejum e por oração. Jesus estava falando objetivamente do acrescentar fé. Lembra o seguinte, tá? Isso é muito importante você entender, eu falei um pouco sobre isso ontem, é muito importante você entender, quando você vai ler o texto, sobre com quem a pessoa do texto está falando, que tipo literário é aquele, quem ele está falando e qual é o tempo em que aquilo aconteceu. Então vamos lá, quando Jesus diz aquilo, ele está apresentando um novo evangelho, que é o evangelho da salvação, ele está falando com a maioria que nunca leu o texto sagrado, porque ele era inacessível, lembra que o texto era inacessível para a maioria das pessoas. Então as pessoas não podiam ler a Bíblia. Primeiro porque não sabiam ler. Tá? Segundo, porque estava escrito lá em grego, que era a tradução que eles tinham, e eles só tinham o Antigo Testamento. Então, diferente do que as pessoas imaginam, Pedro, Tiago, João, os apóstolos todos ali, os discípulos de Jesus todos, aqueles 500 que se reuniram numa última vez, eles não tinham o Novo Testamento para ler, eles não tinham Bíblia para ler. Como é que eles praticavam a religião? Em cima da oralidade, em cima daquilo que ouviram, decoraram, então em cima da oralidade, do que alguém falou e do que eles decoraram, e em cima do que Jesus estava falando. Então a religião praticada naquele período era uma religião oral, não tinha texto para ler. Peraí, mas Jesus entrou no templo e leu o livro de Isaías. Jesus ele fora instruído na palavra, mas a maioria esmagadora daquelas pessoas era analfabeta e não tinha acesso. E o texto ao qual elas tinham acesso era um texto do Antigo Testamento, era a Torá. E a Torá não fala de expulsar demônio, não fala, excetuando o episódio davídico, onde ele toca a harpa lá,
e o espírito maligno saía da vida de Saul. Pensa nisso, o Davi, ele tocava harpa e saiu o espírito maligno de Saul. Na verdade, Saul tinha um pouco de paz, né? Era isso que o texto objetivamente quer dizer. Mas ele não falava em nome de Jesus, não falava em nome de nada. Ele só tocava e a coisa saía. Tirando isso, você não tem episódios de possessão demoníaca como parece para nós no Novo Testamento. Então, já que eles não tinham nenhuma experiência, já que eles não tinham nenhum texto falando sobre isso, como é que Jesus diz que eles poderiam agregar fé ao seu coração? De forma sincrética. Jejuem e orem. Porque quando você jejua, você acrescenta fé. Para que serve o jejum? Para agregar fé, é só para isso. E para você ficar com fome também, que dá uma fome danada. Tá? Então o jejum serve para você agregar fé, engordar também, porque quando você termina o jejum, você quer comer um boi. Então jejum serve para agregar fé, engordar, mas é objetivamente para agregar fé. Tá? Peraí, a bateria está acabando. Então, objetivamente, o jejum serve para agregar fé. Por isso que Jesus fala que existem demônios que não saem senão com jejum e oração. Para quem Jesus está falando, não é para você que está no século XXI e tem o texto sagrado todo compilado, todo reunido, resumido, escrito, porque o próprio texto te agrega fé. Você tem um pastor que traz a palavra, você tem obreiros que trazem a palavra, você tem internet que traz a palavra. Ora, se você com isso tudo não conseguir ter fé, não é jejum e oração que vai trazer fé para o teu coração. Não vai adiantar mais nada. Porque se isso já não trouxe, nada mais vai trazer. Então Jesus está falando para um público específico. Por isso eu volto a dizer que toda vez que você lê o texto, você precisa saber para quem aquele texto foi escrito, em que momento ele foi escrito. Nesse ponto, Jesus estava dizendo que haveria necessidade de agregar fé. Voltando então a essa questão, o Paulo ele vai fazer essa defesa apologética dizendo que você é livre. Você come toda a comida. Hoje isso não existe mais. Mas naquela época era muito comum, naquela época não. Hoje isso ainda existe, tá? As pessoas compram um carro e pedem para o pastor ungir. As pessoas compram uma casa e pedem para o pastor ungir. As pessoas compram uma casa nova e fazem um círculo de oração ali dentro. As pessoas compram, sei lá, elas fazem tudo oferecendo aos deuses o tempo inteiro. Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto. Já me chamaram para ungir carro, eu não fui. Eu não disse porque não iria, mas eu escapei. Porque eu não gosto disso, para mim é oferta ídolo, é oferta a deuses. Para que vou ungir meu carro? Para ninguém roubar o meu carro? Faz um seguro, cara. Entendeu? Porque a Bíblia não é para isso. Mas vamos voltar. Então Paulo faz ele levanta essa bola porque as pessoas tinham uma grande discussão na igreja de Corinto dizendo o seguinte: olha, os doutores da lei, vocês não podem comer nada que seja oferecido a ídolos. E quem é que oferecia isso a ídolos? Uma vez por semana, as pessoas iam à igreja e faziam a ceia do Senhor. E a ceia era uma comilança danada, naquela época, na igreja de Corinto principalmente. Cada um levava seu boi, bode, carneiro, o que quisesse levar, tá? Pão, pães ágeis, pão com fermento, pão sem fermento. Vamos lembrar que uma coisa era para festa, outra coisa era para o dia a dia. Vinho, as pessoas ficavam embriagadas no culto, tá? Então, a gente já falou, você quer beber? Pode beber. Você não pode ficar embriagado dentro da igreja. Se ficar bêbado, fica dentro de casa. Pede para tua mulher te acordar quando você estiver melhor. Mas não vai para a igreja bêbado, porque não vai dar certo. Então, as pessoas faziam aquela reunião e levavam tudo para comer. E aí tinha sempre a dúvida de quem ofereceu alguma coisa a ídolos. Por quê? Porque a igreja se agregava sempre gente nova. E o Paulo estava dizendo o seguinte: olha, as pessoas, os doutores da lei diziam tudo que foi oferecido a ídolo não pode ser comido porque isso vai fazer mal, vai trazer morte, vai trazer isso, vai trazer aquilo. Ponto. Até aí tudo bem. Só que isso gera um problema, porque o Paulo, ele já não sabia o que comer e o que não comer. E o Paulo estava fazendo essa defesa. Olha, você que acha que sabe, tá? Primeiro ele diz isso, você que acha que sabe, entenda que você precisa, se você tem certeza que sabe, é porque você não sabe. Porque quem realmente sabe, percebe quanto ele ignora daquilo que sabe. Então, quem tem certeza que sabe, também tem consciência do quanto ignora. Dito isso, ele vai dizer, vocês que andam dizendo que as pessoas não podem comer comida oferecida a ídolos, vocês estão falando uma grande bobagem, porque os ídolos, eles não existem. Aí ele vai fazer uma recomendação antagônica posteriormente. Mas vamos lá. Pois se alguém tem a consciência fraca, vamos lá. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço. Eu li isso? Li no versículo 9, vou voltar ao 8, tá? A comida, porém, não os torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se a comermos. Então, aí, o que ele estava dizendo?
Do mesmo jeito que se oferecia comida aos ídolos, também se oferecia comida a Deus. Então eu preparei um prato de comida e eu vou oferecer essa comida a Deus. Aí você pode dizer para mim que é uma grande bobagem. Eu sei que com isso eu estou tirando bases da fé de muita gente. Ou de pouca, porque tem pouca gente aqui hoje na sala. Mas essa mensagem vai para a internet depois. Mas eu sei que com isso eu estou tirando as bases de fé de muita gente. Mas pensa comigo. Eu quero fazer uma pergunta aqui, abrir um espaço para vocês. Espera aí só, 10h15. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: qual é a diferença objetiva entre oferecer a Deus uma feijoada? Acabei de fazer uma feijoada, eu peço, oro a Deus, uma coisa é orar agradecendo pelo alimento, outra coisa é ofertar de Deus. Eu te apresento essa feijoada para que tu guarde ela como uma oferta. Qual a diferença de fazer isso e fazer uma oferta com carro? Eu te apresento esse carro aqui que eu comprei, esse carro vai servir para mim, para ir para tua casa, para ir para tua obra, para cuidar do teu interesse também, então guarda esse carro. Qual a diferença entre fazer isso com prato de comida e fazer com carro? Alguém acredita? Eu não tô dizendo que não haja diferença, nem estou dizendo que haja. Estou perguntando para vocês. Alguém acredita que há uma diferença real nisso, entre oferecer um carro e oferecer uma comida para Deus? Então vamos lá. O Paulo está dizendo exatamente isso. As pessoas levavam a comida e ofereciam a Deus. Essa comida é oferecida ao Deus eterno. E ela vai me fazer mais santo. E o Paulo está dizendo, não, você não vai ser mais santo porque comeu uma comida oferecida a Deus, porque primeiro não é esse tipo de oferta que ele quer. E você não é mais santo também quando não come a comida oferecida a outros deuses. Ou seja, a comida ofertada a Deus ou ofertada a qualquer outro ídolo, você não é mais santo. Se come ou se deixa de comer. Não é o comer que traz santificação para as pessoas. Você entendeu o que o Paulo está dizendo aqui? E aí ele está dizendo o seguinte: você é livre para viver a sua vida como você quiser. Você pode fazer o evangelho, e o Paulo diz, acho que é o Paulo mesmo que diz, o seguinte: onde está o Espírito de Deus, aí há... Quem lembra do texto? A liberdade. Exatamente. Onde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. O Espírito de Deus, ele não prende. Por isso que Cristo não veio criar uma religião, porque já tinha muita. Ele veio livrar o homem dos grilhões da religião. E a gente criou uma religião, que é o cristianismo, inclusive, novamente. Ontem eu conheci uma linha nova do cristianismo. E o cristianismo, eu já falei para vocês, tem mais de 9.000 linhas. E cada uma dessas linhas cristãs é dona da sua própria verdade e é dona da salvação. Todo segmento cristão vai para o céu sozinho. Os adventistas vão para o céu sozinhos, os neopentecostais vão para o céu sozinhos, os pentecostais vão para o céu sozinhos, e ninguém vai para o céu porque objetivamente é cristão, mas vai para o céu porque foi alcançado pela misericórdia do Cristo oferecido na cruz do Calvário, do Cordeiro, né, do Messias, que veio, consciente disso ou não, mas essa discussão da salvação a gente faz num outro momento. E o Paulo está dizendo o seguinte: você é livre para fazer o que você quiser. Claro que liberdade é um conceito, é um substantivo abstrato. Portanto, é um conceito ilusório. A gente pode discutir liberdade do ponto de vista jurídico, que é a liberdade do ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de exercer a sua cidadania, desde que isso não fira o outro, desde que isso não agrida o outro. A liberdade de expressão ela é livre, você pode falar o que você quiser, sobre quem você quiser, desde que isso não signifique uma agressão a grupos, a pessoas ou a ninguém. Então não é porque eu sou livre para falar o que eu quero que eu posso agredir. Então eu não posso ir na internet e falar assim, cristão é idiota. E as pessoas dizerem assim, minha liberdade de expressão. Não, isso não é liberdade de expressão, você está agredindo um grupo. Então a liberdade ela tem seus limites, a gente pode discutir a liberdade do ponto de vista filosófico, que é a liberdade do livre-arbítrio, você pode fazer aquilo que você quiser, tomar decisões para a sua vida e colher as consequências dessa decisão. Isso é a liberdade filosófica. Aliás, a liberdade é discutida, o conceito de liberdade é discutido por Kant, Sartre e Marx, Karl Marx. A gente tem vários filósofos que vão discutir desde o ponto de vista socioeconômico até o ponto de vista moral, o que é objetivamente a liberdade. E aqui o Paulo faz uma discussão do que é a liberdade do ponto de vista religioso. Olha, você é livre para fazer o que você quiser. Então o Paulo vai dizer o seguinte: você quer beber, você pode beber. Você quer comer muito, você pode comer. Você pode fazer aquilo que você quiser. E não achar que é a religião que vai definir a tua liberdade. Existem muitas pessoas que praticam o cristianismo e vão tirar os seus conceitos de liberdade dentro da Bíblia. O Paulo, ele expulsa. Ele fala assim, não é aqui que você vai achar o teu conceito de liberdade. Mas ele diz assim, pois, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Então, por exemplo, o Paulo, ele vai fazer um exemplo bem absurdo para você entender o que ele está falando. Você pode fazer amor com a sua mulher à vontade, né? Então, está ali reunido o casal, pode fazer a hora que quiser. Mas se você mora numa casa de vidro, você vai ter que botar a parede escura, porque
as pessoas podem ficar assustadas com o que estão vendo. É exatamente a vida íntima, o Paulo está dizendo o seguinte, a tua vida é de fórum íntimo. E o que você vai fazer, você tem que ter cuidado para não tornar o outro mais fraco. Ele não diz para você não fazer, ele diz para você tomar cuidado. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir que você tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, um amigo meu me convidou, ele é macumbeiro lá, é um bandista, macumbeiro é uma palavra feia, é um bandista, novamente isso vai para a internet, e se você está vendo eu falar agora, volta para o início do vídeo que você vai ver que eu não estou falando mal da Umbanda nem da Macumba. Até porque eu não faria isso nem na igreja, que dirá na internet. Então alguém me convidou para comer, vamos falar de outra coisa para a pessoa não achar que eu estou falando mal da Macumba. Alguém me convidou para ir comer num templo de Odin. Aí eu entro lá no templo de Odin, tem uma comida oferecida a Thor, e aí, ou a Loki. Aí eu como aquela comida, e alguém que passou me viu comendo a comida, o Paulo estava dizendo o seguinte, o Paulo começa dizendo o seguinte, tem algum problema se eu comer aquela comida ali? Não tem. Aquilo não vai tirar a minha santificação. Por que não vai? Porque aqueles deuses, de acordo com Paulo, não existem. Então, essa comida que é oferecida aos deuses nórdicos, ela simplesmente não foi oferecida a ninguém, porque ele não existe. Novamente, eu volto ao ponto em que a Igreja Católica disse que os deuses nórdicos são a manifestação de Satanás. Isso não é bíblico, isso é não é nem bula papal, isso nem uma bula, mas é só um discurso pronto a partir da Idade Média, de que tudo que não é cristão é demoníaco. Tudo que não é cristão é demoníaco, baseado muito no que o texto sagrado diz, que quem não é por nós é contra nós. Mas essa não é a interpretação correta desse texto, esse é um ponto isolado do texto. Para a gente começar a encerrar, o Paulo está dizendo exatamente isso. Se alguém passa você... Aí eu vou dar um exemplo mais prático para ficar mais perto. Se você bebe e alguém te vir no bar bebendo com a turma, ou na esquina, fica bem estranho isso e as pessoas vão se escandalizar. Então o que você precisa fazer? Faz isso na tua casa, porque não é o comer nem o beber que vai deixar de te santificar. Os Estados Unidos, na década de 30, né, 20, 30, eles aboliram o álcool. Se você vivesse nos Estados Unidos, você não beberia cerveja, vinho, uísque, nada. Era proibido, a sociedade americana foi proibida de beber. Então, qual era o grande tráfico que existia na década de 30 do século passado nos Estados Unidos? As máfias e as gangues traficavam álcool. Se é proibido, vamos traficar isso. Isso por uma concepção cristã. E o Paulo está dizendo exatamente isso, não é o comer que te santifica. Uma vez eu fiz uma coisa que hoje eu jamais faria, eu peço perdão aqui publicamente, eu fui para uma festa de uns amigos judeus. Só tinha judeu. Cara, eu sempre falei para vocês que hoje eu penso que eu revejo meus valores, eu tenho que pedir perdão a muita gente, eu fui assintoso em muitas coisas e achei que soubesse, eu acreditava que sabia a Bíblia, eu era um idiota. Mas o que eu fiz? Eu fui para uma festa de Deus e levei salgadinhos de camarão. De verdade, eu levei salgadinhos de camarão. E tinha uma amiga minha que foi a primeira comigo, que foi a Hannah, ela falou assim, você trouxe camarão? Eu falei, gente, mas olha só para mostrar para vocês que não tem problema nenhum comer camarão. Aquilo foi tão ofensivo que teve gente que parou de falar comigo. E essa é a grande questão. Eu tenho que respeitar os valores dos outros. Aquilo que para mim novamente, eu vou repetir o que o Paulo diz aqui. Se um irmão fraco, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos, ou seja, eu posso induzir as pessoas ao erro, um erro de discernimento a partir da minha convicção tola. Então, por não observar o que Paulo fala no início do capítulo, eu errei para o final. Não é porque não tem valor para mim que eu tenho que empurrar aquilo para o outro, porque é possível que para o outro tenha valor. Eu tenho que respeitar esse valor. Você entendeu? Então, Paulo está dizendo o seguinte, qual é o limite dessa liberdade cristã? O limite dessa liberdade cristã é respeitar o valor do outro. Claro, se o outro vem em minha casa, ele não pode se escandalizar com o que tem dentro da minha casa. Então, se ele encontra o cara entrou na minha casa, viu uma garrafa de cachaça, ele vai dizer assim, caramba, não vou nunca mais na casa de crente, porque crente bebe cachaça. Tá? Se eu vou na casa de quem quer que seja, eu vou na casa do Aerto e vejo lá uma garrafa de vodka, eu vou dizer assim, cara, eu não quero mais saber de crente, porque crente bebe vodka. Óbvio que dentro da casa de quem quer que seja, a pessoa tem a liberdade cristã de fazer aquilo que lhe apraz, novamente, desde que essa liberdade não agrida ao outro. Eu não vou beber
por exemplo, uma garrafa de cachaça no meio da rua. Eu não vou beber vinho no meio da rua. Eu não vou comer comida oferecida ao ídolo dentro de um templo onde as pessoas possam me ver. É isso que o Paulo está dizendo. Não vai para dentro do templo comer uma comida oferecida a ídolos, porque pode ser que as pessoas tenham consciência mais fraca. Pensa nisso, a consciência das pessoas é mais fraca. Nem todo mundo está preparado para ouvir tudo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, porque eu falo isso, ele fala assim, eu discordo. Eu acho que todo mundo está preparado para ouvir tudo. Eu falo para ele, Eduardo, não está, cara. Não está pelo seguinte, porque existem pessoas que não precisam de bases anteriores para poder entender aquilo que você está falando a posterior. Se você chega para um novo convertido e diz que não tem problema ele comer, para um novo cristão, não tem problema a comida oferecida ao ídolo, ele vai dizer que cristianismo e Umbanda, e eu sempre estou usando o exemplo da Umbanda porque é a religião que faz... Eu posso estar equivocado, então se eu estiver equivocado, alguém me corrige, mas eu penso que é a Umbanda que faz aquelas ofertas na rua. Ou uma ramificação dela. Mas, por isso que eu estou dando esse exemplo, mas quando alguém come... Então, quem é que faz aquela oferta lá? Candomblé. O candomblé. Umbanda até faz, mas é bem mais raro. O candomblé é normal. Tá? O candomblé, oferecer a orixá é normal. Mas a Umbanda faz, mas é mais raro. Então, obrigado, Darley, pela orientação, inclusive. Quando a gente era criança, bem garoto mesmo, vocês lembram o Wellington... eu vou falar só o Wellington, os outros nomes eu não vou falar, não. Não porque esteja aqui, mas é porque não está na igreja. A gente andava ali no fundão, né? Bem garoto isso, cara. Às vezes eu ficava vendo aquele pessoal, eles paravam para comer a comida da candomblé. A oferta estava ali, e eles paravam para comer o bolo, e o que estava lá. E ninguém nunca morreu. Comer a comida da oferta... o tio do Vanderlei, o Alfredo, né, ele chegava em casa com a galinha também, amarrada debaixo do braço, e a dona Lindalva dizia que achava que ele tinha comprado, até descobrir, e a Maria Célia também conta essa história, até descobrir que ele ia na oferta do candomblé lá, e tirava a galinha, trazia, enrolava no jornal e trazia para comer dentro de casa. Então isso não faz o mal à pessoa, o que faz mal é a consciência. Agora pensa no que eu vou te falar, tá? Para a gente encerrar. Vamos lá, só terminar de ler o texto. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, se você ofende a consciência das pessoas, você está ofendendo. O Paulo está dizendo assim, você entristece a Deus. Objetivamente, o que o Paulo está dizendo é isso. Se o teu comportamento entristece o teu irmão, né, ofende o teu irmão, você está entristecendo a Deus. Então, tem um pouco de cuidado para não entristecer. Porque se aquilo, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. O Paulo está fazendo uma situação hipotética aqui, que é o seguinte, se comer carne escandaliza meu irmão, eu nunca mais vou comer. Ele não está objetivamente dizendo... Já acabou? Ele não está objetivamente dizendo para você parar de comer carne porque tem irmão. Porque imagina o seguinte, meu irmão, então, ele come carne e ele se escandaliza se eu comer carne, então eu nunca mais vou comer carne. Você vai parar de viver. Tá? Você vai parar de viver. Não é isso que o Paulo está dizendo. Novamente, se você ler o texto todo, ele está dizendo o seguinte, faz longe do teu irmão, não deixa ele te ver fazendo isso, não é escondido, é longe. Você não precisa fazer nada escondido, é fazer longe, fora das vistas de, é totalmente diferente de escondido, tá? Então, o grande convite que Paulo faz para nós é que a gente use a liberdade no que diz respeito à religião com consciência. Então, a minha religiosidade, minha espiritualidade, ela não pode ferir o meu conceito de liberdade. As duas coisas têm que andar juntas, elas têm que ser unidas, concomitantes. Só para a gente voltar ao exemplo lá do início, eu conheço um sem número de pessoas que, um sem número é exagero meu, mas eu conheço pelo menos 3 pessoas que até hoje faz oferta a Cosme e Damião e nunca ofereceram nada a ídolo nenhum, nunca foram a nenhum lugar. É porque fizeram uma promessa, tá? Inclusive tem uma moça que trabalha comigo, vocês conhecem, mas eu não vou dar o nome dela, e eu já conversei com ela algumas vezes sobre isso, e ela está falando, eu disse, acho errado. Olha só, eu acho errado na sua consciência. Vou voltar ao ponto. É a tua consciência que vai dizer o que é errado ou não. Você fez uma oferta lá ao santo, e aí você recebeu o seu milagre. E se você ofereceu o seu milagre, você continua fazendo a sua oferta, porque a promessa que ela fez foi de ofertar doce para as crianças todo dia 27 de setembro. E ela faz isso até hoje. E eu disse para ela, no dia que você perceber que essa oferta não é mais válida, porque Cosme e Damião não existem, pelo menos não enquanto santidade, você vai acabar abandonando essa oferta. Tomara que você chegue a essa consciência. E por último, para a gente encerrar e não menos importante,
é que aquilo que te faz mal é aquilo que você acredita que faz mal. Se você come alguma coisa achando que aquilo faz mal, pode acreditar que aquilo vai fazer mal, porque você acredita que vai fazer mal. Tá? Você acredita, é a tua cabeça que vai te fazer mal. Se você tem medo de cair de bicicleta, você nunca anda de bicicleta porque você vai acabar caindo. Essa é a verdade. Se você não vai comer uma comida ofertada a ídolos porque acha que aquela comida vai te fazer o mal, então não coma, porque aquilo possivelmente vai te fazer mal mesmo. Tá? Então o que te faz mal é a tua consciência e não a religião por si só. A religião não pode fazer mal. Bom, dito isso, senhores, eu encerro aqui a minha participação com vocês e quero abrir espaço para, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar ou alguma pergunta a fazer, o que eu acho mais difícil, tem liberdade de fazê-lo agora. Estou encerrando no meu tempo, tá? Alguém? Não? Deixa eu dar só um exemplo. Quando eu me converti no início dos anos 2000, né, 2000 e tal, existia existia no meio cristão, né, no meio cristão pentecostal, uma crença muito forte, um movimento muito forte, né, um movimento de batalha espiritual, né. E você vai vendo que o que é ensinado, ou aquela formação ali de cristãos que está entrando, que começa a ter o contato, né, com esses ensinamentos, né, começa a formar, né, um conhecimento meio místico, né, e começa a entrar naquela filosofia maniqueísta, né, que coloca Deus e as forças do bem e as forças do mal dentro do mesmo patamar, e o ser humano passa a ser um prêmio, uma recompensa a ser conquistada, sabe? E a gente vê isso bem quando existia. Vocês têm a oportunidade de ver dessas dramaturgias que é feita dentro da igreja, é sempre nesse viés de uma batalha espiritual, onde o ser humano é o alvo a ser conquistado e o diabo e Deus estão no mesmo patamar. Não sei se você já viu essa questão maniqueísta, né? Os jovens encenam essa questão como se isso fosse uma verdade, uma realidade. E, no meu ponto de vista, é uma coisa que tem que ser altamente refutada, porque isso não é verdade. Deus e o diabo não estão no mesmo patamar. Não existe essa simetria, sabe? Então, é isso dentro do imaginário cristão, e isso é reproduzido, muitas vezes até em peças dentro da igreja, que o diabo tem o mesmo patamar, que Deus e o ser humano é ali um joguete, uma coisa a ser, como se ele não tivesse uma autonomia dada por Deus, dentro dessa questão da autonomia de liberdade, de escolha, sabe? Nós somos uma entidade, apesar de toda essa manipulação religiosa por uma questão econômica e tudo mais, né, de manipulação de massa, nós somos colocados como se fosse sei lá, um joguete, sabe? Que não tem consciência, não tem nada, que vai para um lado e vai para o outro. Eu fico muito triste quando eu vejo até essas reproduções dentro do meio cristão, sabe? Esse engano, essa manipulação. Ouvi uma vez uma peça, eu acho que vocês já tiveram com o Jardim do Inimigo, que o diabo fazia, acontecia, sabe? Deus, cara, desse tamanho, pequenininho diante dele, porque era poderosíssimo. E o ser humano era aquela coisa manipulada ali, joga para o lado, puxa para o outro, joga para cima e para baixo, entendeu? Então, isso é um mal terrível, assim, na minha concepção, dentro da concepção daquilo que é espiritualidade, daquilo que é Deus, sabe? Daquilo que Jesus ensinou e da autonomia do Evangelho, sabe? Uma reprodução de um conhecimento desse, sabe? E as pessoas acham isso o máximo, porque dá superpoderes ao diabo e é uma coisa para se ter muito medo, no final das contas. O que está por trás disso tudo é aquela intenção nefasta de controlar o ser humano e colocar um objeto de medo para as pessoas terem medo. Essa figura grandiosa de diabo que está ali com o mesmo patamar que Deus nessa arena do universo lutando pelas almas, sabe? Então, essa reprodução de conhecimento que vem em forma de movimento, isso eu tive contato muito
no meu princípio ali da conversão, é essa questão, esse movimento muito forte de batalha de batalha espiritual, e no meio de conversão, acompanhava muito o ministério lá da Lagoinha, né? E existia muito essa transmissão mística desse ensinamento. Isso alcançou, pelo menos, uma geração de jovens convertidos muito grande. Essa reprodução nefasta, antibíblica, desse ensinamento que aliena, da minha concepção, ele produz uma alienação, sabe? E eu, sinceramente, quando vejo peças em igrejas que vai por esse viés, sabe, eu digo, meu Deus, que coisa contraproducente no sentido de transmitir um ensinamento real e verdadeiro do Evangelho. É isso. Tá falando com áudio fechado. Isso aí tem. Isso é assim, muito antigo. Isso que você está falando é uma coisa. A gente pensa, né? Não, a gente pensa, as pessoas pensam que as coisas nasceram agora, tá? Peraí, gente, não. Nasceu muito recentemente. Isso que você falou, né, do maniqueísmo, o Maniqueu foi um filósofo do século III, e ele fala sobre essa dualidade entre o bem e o mal. Você vê como a nossa herança é bem antiga. Então existe o Deus bom e o Deus mau. Isso, na verdade, vem bem antes disso também, que falava do Deus da Assíria, que era a gente herdou isso do zoroastrismo. Tá? O zoroastrismo é a religião dual mais antiga registrada na história da humanidade. Até então, os judeus não tinham esse conceito dual, de bom e mal. Para eles, Deus fazia o bem e fazia o mal. Quando os judeus têm contato com o zoroastrismo, eles importam para dentro da religião deles esse conceito de bem e mal. Não é por acaso, por exemplo, que você vê que o Satanás, ele não tenta Moisés. Satanás deixa Moisés em paz, Satanás deixa Abraão em paz, Satanás deixa José em paz. E Satanás deixa esses personagens todos da Bíblia em paz. Ele simplesmente não tem contato com eles e acabou. Satanás deixa Josué, Esther, vamos lá, mas tem todos os juízes, né? Gideão, Satanás deixa todo mundo em paz. Quando a gente traz a narrativa deles para a nossa época, a gente coloca o diabo dentro dessa narrativa. Mas se você for olhar na Bíblia, ele não está presente em lugar nenhum. Ele só aparece na história de Davi. Por que ele aparece na história de Davi? Porque exatamente no período dos reis é quando eles são levados em cativeiro, e esse texto é escrito muito tempo depois, por isso que ele aparece lá. Então, essa é uma história antiga, né? E no Brasil, no Ocidente, ela se fortaleceu por aquele livro Este Mundo Tenebroso. Eu não sei se vocês chegaram, é um livro velho, né? Que eu fui atrás do nome do autor, que é Frank Perret. Esse livro eu tinha, joguei fora. De verdade, eu me arrependi de ter jogado fora, mas eu joguei fora. Ele começa uma nova narrativa no mundo neopentecostal sobre como Satanás está dentro da sua casa, em cada detalhe. Então, sim, você está pleno de razão quando você diz isso, porque quando a gente tem oportunidade de falar sobre soteriologia, a teologia sistemática em si, eu sempre falo que o diabo ele é um anjo. Em existindo, o Satanás é um anjo, e acabou. E anjo, por definição, ele tem poderes de um anjo. E não mais que isso. O Meyer Perman, que é um teólogo americano, ele chega a dizer no livro dele que os demônios são anjos criados pelo Satanás. Olha que maluco. E tem um sem número de pessoas que concordam com o Meyer Perman. Tem um número de teólogos que vai atrás desse conceito do Meyer Perman. E eu discordo completamente dele, porque ele é um anjo. Eu não vejo poderes de criação para anjo dentro da Bíblia. Não tem. Ele é só um anjo. E os anjos, de acordo com... Claro que existe a categoria de anjos, mas, de acordo com o escritor aos Hebreus, anjos são só espíritos ministradores criados para herdar aqueles que antes serviram a salvação. E são feitos um pouquinho maior do que os homens. É só isso. E aí, você disse muito bem, eu lembro dessa peça, tá? O Jardim do Inimigo, tem outras que esse mesmo grupo fazia, é o grupo Jeová Nissi, que criou esse negócio todo. E muito inspirado por esse dualismo entre o bem e o mal, onde Satanás ele é o adversário de Deus. Deus não tem adversário. Uhum. Deus não tem adversário. Satanás, ele não é um adversário de Deus. Se Satanás é adversário de alguém, e dentro do conceito cristão ele é adversário do homem, e não de Deus. Deus não tem adversário. Satanás não está numa briga com Deus, mas de maneira nenhuma. Não há como.
e ele não tem poder sobre a sua vida. E você falou no Brasil, quem tornou isso muito popular foi o pessoal da Lagoinha, Rebecca Brown, Daniel Mastral, foi essa turma que tornou isso tão popular. É isso, gente. Mais alguém? Não, Eu gostaria de só fazer uma ressalva não, né? Falar um pouquinho que esse conceito de diabo, esse conceito de coisas oferecidas, tal, de idolatria, de coisas oferecidas, acaba gerando uma atitude não cristã do cristão, né? Uhum. Que aí o cristão fica preconceituoso, aí você vai ter aqueles casos de quebra de templos de outra religião, Sim. de invasão de igreja católica e quebrar a imagem, de invasão de templos de religiões afro-brasileiras, né, que tem uma vertente afro, seja qualquer uma delas, que são várias, não é só o Candomblé e a Umbanda, são várias, e vai ter essa depredação, quer dizer, você fere até a lei que diz que cada um tem direito ao culto e à liberdade religiosa. Sim. E isso é problemático. Então, isso já, assim, ninguém acorda de manhã, hoje eu vou quebrar um centro de Umbanda. Não é assim. Eu acho que a pessoa incentivada acaba sendo incentivada por um pastor, de tanto ouvir, de tanto ler. Aí que a gente conversa. Você tem que saber na Bíblia o que é de hoje, o que Cristo falou, o que é ensinado para a gente praticar hoje, e o que era para aquele povo. Você lê lá em Deuteronômio, você lê em Levítico, que ele mandava quebrar os ídolos de outras religiões. Mas para aquela época, o judaísmo se impor, para ele não se misturar. E hoje não, a gente vive uma sociedade sincrética, onde tem várias misturas e cabe a você escolher aonde vai estar. Então, por isso que é fundamental ler a Bíblia e saber que o texto é um texto, uma lei de época, e o que é para o contexto para ser usado hoje. Aí você acaba gerando esse conflito todo, essa discriminação intensa que tem, ou simplesmente por pegar um texto isolado, ler e querer usar aquele texto que não tem mais praticidade nenhuma nos dias de hoje. Então é isso que eu queria falar. Assim, hoje você fala, só uma observação com quanto a isso que você falou, de fato cria muita discriminação. Mas isso também foi muito encabeçado pelo macedismo, né? Vamos dizer assim, né? O macedismo neopentecostal, que na verdade o Macedo ele fez esse sincretismo, né, com as religiões afro, né? E dali ele pegou esse nicho, né, e criou um antagonismo, sabe, entre essas religiões afro, porque os demônios que eram lá, eles vêm para cá, para a igreja, e a gente humilha e expulsa e tudo mais. Então ele criou todo um antagonismo com essas religiões afro, entendeu? E toda a teologia macediana é feita em cima disso, né, desse confronto em cima dessas religiões afro, entendeu? E ele criou muito, quer dizer, ele aguçou muito essa rivalidade dentro desse campo religioso. Sabe? Por isso que começou muito a haver depredação de centros e tudo mais, com esse tipo de viés, sabe, de antagonismo. Mas, assim, antigamente, Satanás era só Satanás, né? Satanás, diabo e os demônios. Agora, tudo quanto é entidade de outra religião, quer dizer, mais das religiões afro, passou a ser classificado como demônio. Porque antigamente o demônio não se comportava como... Vou usar aqui nome de entidade, tá? Pedindo perdão às outras religiões, não vou usar o nome de outra entidade. Antigamente o demônio era o demônio, agora o demônio é Maria Padilha, agora o demônio é Exu, agora o demônio é não sei o quê. Antigamente eu não tinha esses nomes. Exatamente. Agora o demônio se apresenta com nomes, por quê? Exatamente. Porque eu estou tentando rebaixar as outras religiões, pô. Mas exatamente, Jadar, não sei se você já teve oportunidade de ir no culto dentro da Universal de Libertação, esses nomes são todos invocados, entendeu? Essas entidades são todas invocadas como quem estivesse numa arena pública para humilhar essas entidades, dizendo que, na verdade, eles não são deuses, mas são demônios, entendeu? Então, criou esse antagonismo. Que fique bem claro que aquilo ali é um grande teatro, porque eu nunca vi, nem quero ver, né?
Mas, assim, pela experiência que eu tenho, que eu venho de outra religião, os espíritos não se manifestam daquela forma, e bota de mão para trás, dá microfone para espírito. Exatamente. É tudo teatro, é tudo teatro. É o teatro da manipulação assim, e econômica também. Algumas pessoas acabam absorvendo isso. Absorvem porque eu tenho contato com algumas pessoas, assim, com uma menina tal, estou tentando instruir ela um pouquinho, que ela está falando que ela está endemoniada, que não sei o quê, e toda vez que o demônio se manifesta com essa característica. Por quê? Porque ela já incorporou isso nela. Sim, na mente dela, o demônio é daquele jeito. Na mentalidade dela, o demônio é daquele jeito. Então, toda vez que ela incorpora, ela se incorpora naqueles trejeitos que ela acredita que seja. Exato. Mas, de repente, ela vem dessa origem, né? Dessa origem aí, dessa frequência aí. E ela, digamos assim, curtiu aquilo ali. Ela acabou aceitando isso e vira uma realidade. Não vou falar que o demônio não vai se manifestar assim, porque ele se manifesta da maneira que ele quiser, mas eu acho que, assim, mais é show, mais indução, mais... Sugestão. Sugestão, hipnotismo. E, assim, como tinha aquela igreja do Caicai, onde todo mundo caía sem sentir nada, só para poder falar que estava cheio de espírito, isso também acontece. Pessoas sendo induzidas a acreditar e a fazer coisas que realmente não tem, né? O fim disso tudo você já sabe o que é, né? A grana, que é para deixar. Infelizmente, o cristianismo se resumiu a lucro. Sim. E a falta de... que era para a religião que se respeitar mais o próximo, infelizmente, começou lá no catolicismo e o protestantismo abraçou. É que mais... Não vou falar que é que mais desrespeita, não, mas desrespeita bastante o próximo. Beleza. Infelizmente. Mas se vocês forem ver, gente, o cristianismo do Ocidente ainda é, mamão com açúcar. Vai para o cristianismo do Oriente que você vai ver que ali é loucura. Eles matam. Você nem para o Oriente, não. Vai para a Irlanda, que você vai descobrir que o cristianismo lá é a loucura também. Os protestantes e os católicos brigam até hoje de se matar. Mas é questão política, né? Não é questão política. Questão política. Mas deu uma melhorada, que vocês explodiam o tempo todo, né? Agora deram uma melhorada. Agora deu uma arrefecida. Bom, gente, eu agradeço a vocês aí a participação, a presença. E vamos lá. À noite a gente vai se reunir no culto a partir das 6 horas, também online. Vocês não têm noção do número de pessoas que está dizendo para eu voltar presencial, porque tem que voltar, porque a igreja não pode ficar assim. Essa semana, eu vou dizer para vocês quem, mas foi alguém fora da igreja, tá? Não foi ninguém membro da igreja, não. Dizendo que o que eu estou fazendo é dar ouvido à voz de Satanás, porque Satanás quer a igreja fechada. E você está ouvindo a Satanás, e Satanás agora ele encontrou aqueles que ouvem a voz dele. Só que o problema é que essa pessoa não, assim, ela não entendeu que a igreja não fechou. Exatamente. O templo fechou por uma questão de doença. A igreja nunca fechou. A igreja nunca fecha. Você martiriza, você crucifica, você mata, você faz o caramba com o cristão. E a igreja você vai para Manaus, Darlene. Vai para Manaus, a maior igreja Assembleia de Deus do Brasil é de Manaus. E eles até semana passada estavam anunciando a morte de um pastor por dia. Semana passada. Agora eu não sei como é que tá. Eu estou dizendo isso que o tio da Suzana é pastor dessa igreja. O tio da Suzana é nosso. O tio da Suzana é pastor. Eu estive lá na igreja dele em 2005. Passei uma semana lá com eles. A igreja, a Assembleia de Deus de Manaus é dona do Amazonas. É dona. Eles elegem deputados, eles elegem vereadores. A Assembleia de Deus de Manaus é dona do Amazonas. Tá? É do Jonatas Câmara, eu estive lá. E você vê o que tá lá. Depois o Ailton vai cortar. Não, pode deixar. Deixa o Jonatas ver isso aqui, que aí ele vai... ele me bate depois. Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. Que é verdade para si. Os caras ficaram lá, a igreja aberta, e morrendo um pastor por dia. E membros, as centenas, não, mas dezenas de membros por dia. Dezenas de membros por dia. Mas é isso. Vamos lá. Pai eterno, obrigado pela tua presença, graça e misericórdia e pela tua orientação. Continua na vida dos teus filhos e que a liberdade que é em Cristo Jesus possa ser alcançada e percebida por nós. Em nome de Jesus. Amém.